Este programa é oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por Lyon Ontario Provincial District Council. Há uma luz, caminho, uma solução para ti. Há esperança sim, há esperança sim, há esperança para ti. Olá e bem-vindo ao programa A Esperança. A maioria das pessoas, até mesmo as que não estão muito familiarizadas com a Bíblia, já ouviram falar do momento em que Pedro, discípulo de Jesus, nega que o conhece. Jesus disse-lhe: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E assim foi. Quando perguntaram a Pedro se ele não era um dos que andava com Jesus. Isto tudo enquanto Jesus estava a ser preso e injustamente acusado, Pedro negou que o conhecia. E o Evangelho de Lucas diz que naquele instante, virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Este foi um momento muito difícil para Pedro, decepcionado consigo mesmo por ter negado que conhecia o seu mestre. Provavelmente nós teríamos feito o mesmo debaixo de toda aquela pressão. Jesus foi, entretanto, crucificado, morreu, ressuscitou e antes de subir aos céus, ele apareceu mais uma vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Pedro tinha ido pescar, ou seja, havia voltado àquela que era a sua profissão antes de ser um discípulo de Jesus. E naquela noite a Bíblia diz que eles nada apanharam. Sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Lançai a rede à direita do barco e achareis, disse ele. E lançaram-na, pois, e já não o podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, uma referência a João, ele disse: é o Senhor! E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se, tapou-se com a túnica porque estava nu e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, levando a rede cheia de peixes. E logo que saltaram em terra, viram ali brasas, um peixe posto em cima, pão, e disse-lhe a Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E Jesus disse-lhes: venham jantar. Provavelmente o que ia na cabeça de Pedro era: será que Jesus ainda acredita em mim, mesmo depois de eu ter negado? A verdade é que depois do jantar, Jesus tem um diálogo com Pedro. E Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Muito interessante que Jesus não o envergonhou, apesar da sua falha. Jesus não o acusou, não o rejeitou. Não. Jesus restaurou a Pedro, lembrando da missão maior, que era apacentar os seus cordeiros, ou seja, ser o líder que iria guiar outros no seu caminho. Por outras palavras, Jesus estava a dizer: Pedro, tu vais fazer parte daquilo que eu comecei a construir. Jesus não viu apenas um Pedro imperfeito, falível e humano. Jesus viu o Pedro que ele se tornaria, um apóstolo pilar na igreja primitiva. Quando Jesus olha para nós, ele não vê apenas as nossas fragilidades, impetuosidades, algumas coisas podemos pensar ao dizer que não são as mais certas, mas Jesus vê-nos em potencial. Ele deseja e quer promover na nossa vida um futuro diferente. Ele vê como a nossa vida fica depois de permitirmos que Ele trabalhe em nós. A atitude de Jesus para com os discípulos e para com Pedro é incrivelmente encorajador. Talvez na sua caminhada com Deus você tenha tropeçado por vezes na sua fé. A grande lição aqui é que Jesus não desistiu dos seus discípulos, nem de Pedro, nem do propósito divino para as suas vidas.
Mas, por outras palavras, Jesus disse: não fiques preso à frustração. Anda, olha para a frente. Foca-te não nas tuas falhas, mas no meu propósito para a tua vida. Apascenta os meus cordeiros, ou seja, era Jesus a dizer: Pedro, faz aquilo para o qual eu te salvei. Lembre-se disto. Jesus não desiste de nós, apesar das nossas falhas. Ele está continuamente à espera do momento em que podemos ter uma conversa honesta com Ele, para sermos restaurados ao propósito para o qual Ele nos chamou. Este programa é da responsabilidade da Igreja Novas de Alegria em Toronto, e você pode continuar a aprender e ouvir mensagens como esta. Por isso está convidado a vir visitar-nos. Estamos no 1653 da Dundas Street West em Toronto, todos os domingos pelas 10h30, já sabe. Esperamos por si. Há uma luz, caminho, uma solução para si. Há esperança, sim, há esperança, sim, há esperança para ti. Este programa foi oferecido por Igrejas Novas de Alegria e também por Leon Ontario Provincial District Council.